Afinal, que papo é esse? Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pod Que Papo é Esse? E antes de falar do nosso convidado, quero agradecer aos nossos patrocinadores. Espaço de Bicho, líder de vendas em produtos pets na Shopee Brasil, Dr. Vitor Vercellens, atendimento especializado em psiquiatria pelo Hospital Albert Einstein e atendimento presencial em Goiânia e atendimento online para todo o Brasil. Start Construtora, que oferece serviços especializados em construção, desde o planejamento de obra até o gerenciamento e execução. Então você já sabe, né? Vai construir ou reformar? Chama a Start para dar um start nos seus planos. E Bárbara Farina, a chefe de cozinha que se transformou na marca de gastronomia mais desejada do mercado e alta gastronomia. E, pessoal, falando sobre a nossa parceira Bárbara Farina, hoje ela mandou um bolo pra gente se deliciar durante o Que Papo é Esse? Um bolo de amora. Quem conhece sabe que é uma experiência. Lá na Bárbara Farina, gente, a experiência começa no atendimento. E ela mandou um bolo de amora pra gente, que tem uma massa super leve, parece uma pluma, e eu descobri o segredo. Sabe o que é? Não vai farinha de trigo, ou seja, não tem glúten. Gente, o nosso convidado hoje tem uma biografia enorme, eu vou ter que ler para não cometer o risco de esquecer alguma coisa. Hoje, o nosso bate-papo é com William Alvorada, cristão, pai de família, esportista, empresário, mediador de negócios e agente político com uma trajetória marcada pelo compromisso com o desenvolvimento de Uberlândia. Ele já foi vereador do município, atuou como gerente técnico no Ministério do Trabalho e integrou gestões importantes da nossa cidade, como as dos ex-prefeitos Virgílio Galassi e Aldelmo Leão. Atualmente, ele é diretor executivo na Diretoria de Relacionamento com as Comunidades na gestão do prefeito Paulo Sérgio Ferreira, onde trabalha para aproximar ainda mais do poder público das pessoas e fortalecer o diálogo com as comunidades. William, muito bem-vindo. É uma honra, te agradeço muito ter aceito esse convite, estar aqui, que eu sei que sua agenda é muito apertada. Então, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Luiz, por esta oportunidade, agradeço a Deus por mais esse dia e esse momento da gente poder aqui ter esse bate-papo, essa conversa sobre aquilo que é a nossa trajetória aí no meio público e também no meio empresarial da nossa cidade. Sim, perfeito. E antes da gente começar o papo, eu quero te servir um bolo da Bárbara Farina, que eu Opa, costumo dizer que é uma experiência. E olha, ó, como eu sei que você tá num projetinho não, tá verão aí, tranquilo. esse bolo, ele não tem glúten, Ó, é uma coisa assim, extraordinária. que Eu vou bacana. ter a honra de te servir. E esse, Luiz, eu sou igual formiga, esse é meu fraco, é doce, É, hein? então deu Ainda mais uma certo. marca dessa aí, eu vou falar, viu? Que Então bacana. casou certinho. A Bárbara é uma Olha, artista. nossa, Olha isso, que olha isso. show. Cadê a câmera dando um close Ó, aqui, cara? É, olha aí, deixa eu bacana. tentar tirar por cima. Ó, aí. Hum, a Vai ver água a aí mágica já tá saindo acontecer. água já do lado da boca aqui, né? Você vai ver, é Hum, uma experiência. hum, o que é? Poxa vida. Obrigado, né? Imagina. Nossa. Hum, quem não sair água na boca aqui tá errado alguma coisa, né? Não tem? Eu vou te contar um segredo. Geralmente, bolo a gente vai cortando ao redor, né? Esse Aham, você tem que ir tirando ele de lado. de lado. Presta atenção na massa a hora que você for Hum, comer esse bolo, sabe? Que parece uma pluma. É coisa de outro mundo. bacana. Eu já posso já um pedacinho, né? Já vou Lógico, aqui, né? fica, por favor. Já tirou a foto, agora pode. Hum, Tô mentindo? hum, que maravilha. Então a gente tem esse bolo pra comer durante todo o papo, viu? Uhum. Bom, pra gente começar, eu queria entender, para as pessoas que ainda não estão familiarizadas com a diretoria de relacionamento com as comunidades, qual é o papel, a função, a sua função como diretor executivo, o trabalho da diretoria de relacionamento com as comunidades dentro da Prefeitura de Uberlândia? Ô, Luiz, isso foi na campanha do prefeito Paulo Sérgio. Nós iniciamos a campanha dele 3 anos antes das eleições. Ele era o nosso vice-prefeito e
foi chamado, convidado, estava no coração dele também esse desafio de ser o gestor da cidade de Uberlândia. E só tinha uma forma, porque o prefeito Odelmo Leão tem um nome muito forte e o vice Paulo Sérgio pouco conhecido na cidade em nome. Nós começamos a andar com ele nas comunidades, tanto com o prefeito Paulo Sérgio e com a primeira-dama Cárita. Andando pelos assentamentos, andando pelas comunidades de bairro, pelos presidentes de bairro de associação, fazendo aquelas visitas e apresentando ele como um pré-candidato naquela época. Ele sentiu, após todo passar a questão política, ele já eleito, ele sentiu a necessidade de fazer algo, porque uma das maiores reclamações que tinha das comunidades seria a distância do poder público municipal entre o poder público e as pessoas. Então, a diretoria de relacionamentos com as comunidades foi criada no governo Paulo Sérgio para facilitar estas comunidades adentrar na prefeitura com as suas demandas, com resposta, porque hoje nós temos ainda uma camada da nossa sociedade que não tem acesso à questão de internet, por mais que a gente fale, não, mas existe sim pessoas mais de idade que têm dificuldade em ter uma resposta e às vezes ele sai da sua comunidade, vai até a prefeitura e às vezes é atendido até por questões ali do guarda que está na porta, passa uma informação meio trocada, e ele volta para a casa dele e vai e não resolve. A diretoria de relacionamento é para acompanhar tanto essas pessoas como todas as comunidades. Para se ter uma ideia, quando a gente pega de Itapuirama, que é o nosso distrito, até o distrito de Miraporanga, nós temos uma distância de 130 quilômetros, que está tudo dentro do nosso próprio, dentro do município da cidade de Uberlândia, que está na jurisdição do gestor da nossa cidade. Quer dizer, então são várias comunidades de várias formas, tanto da questão dos conselhos rurais, tanto das questões religiosas, podemos assim dizer, né, que são as comunidades organizadas, das capelas, das igrejas, das festas de reis, dos congados, das folias, são todas as comunidades que precisam de acesso ao poder público. E na sensibilidade do prefeito Paulo Sérgio, ele sentiu essa necessidade de criar essa diretoria e nos convidou para que a gente estamos fazendo essa ponte com todas essas pessoas, facilitando aquilo que é legal, aquilo que é constitucional, aquilo que é viável para os dois lados, facilitando esse diálogo com a prefeitura, em nome do prefeito Paulo Sérgio e as nossas comunidades. Então, ele foi por isso que foi criada. Até a próxima pergunta que eu iria te fazer era o que mudou na relação da prefeitura com a população, as comunidades, na gestão do prefeito Paulo Sérgio, que ele fortaleceu isso, né? Foi uma orientação dele, né? Isso, ele trouxe essa orientação. Hoje você sabe, às vezes a população, nem todos sabem, nós temos o SEC, que é o Conselho de Entidades Comunitárias. O SEC ele já atua já há alguns anos, né, algumas décadas já na cidade de Uberlândia, e o SEC são aonde as nossas associações de bairros elas são filiadas ao SEC, né? E o SEC nós temos aproximado hoje com o presidente Carlinhos, cada vez mais com a prefeitura para questões de demandas. Facilita muito a questão. É como eu disse anteriormente, você está num raio de 130 quilômetros, são demandas totalmente diferentes de uma da outra. As demandas do centro da cidade não é a mesma que a gente tem lá Quais dos são os tipos de Seringueiras, demanda né? que chegam? De todas as naturezas, por exemplo. Cada um fala, às vezes, por questões, vamos dizer, às vezes vaga de creche é uma demanda que ela é quase que geral, vagas de escolas, mas muitas vezes, em bairros diferentes, nós temos sobras de vagas de escolas. E outros bairros nós temos falta de vagas de escola, entende? Tudo Uhum. dentro do mesmo município, por questões de residência, de domiciliar de cada um, então não bate essa. Então a gente faz esse equilíbrio, a gente está sempre buscando essas demandas. E demandas que é a questão de infraestrutura, na questão, por exemplo, de asfalto, às vezes estoura cano, enfim, são demandas de todas as naturezas. São as questões das limpezas e zeladorias das nossas praças, né? Então, cada um pede ali naquilo que são as suas necessidades, às vezes na área de segurança, às vezes na questão mais de saúde, por exemplo. Nesta campanha, o prefeito sentiu a necessidade na região do Pequis, do Jardim Célia, Panorama, Pequis, Morada Nova, toda aquela região, vai levar uma unidade de saúde para lá, vai construir uma UAI lá.
já separou a área, já vamos estar dando início agora, esse próximo ano já inicia-se essas obras lá, com certeza, para estar aí dando condições àquele pessoal. Todo esse pessoal daquela região, que não são poucos, são atendidos na UAI do Planalto. Olha só como que, sabe? Aham. Então, na sensibilidade com a diretoria de relacionamento, hoje a gente vai detectando essas questões e ajudando Essas nas dores, né, da as dores, população. sabe? Então, esse é o nosso papel, é de mediar. A gente faz essa mediação entre as nossas associações, nossos líderes comunitários, até a prefeitura e a sensibilidade, né? Utilizando sempre a Câmara Municipal para que possa, principalmente nessa questão de um projeto desse tamanho, que é construir uma UAI lá, então a gente precisa da deliberação da Câmara, a gente trabalha essa questão lá com os nossos vereadores também, então é dentro dessa linha que é a diretoria de relacionamentos com as comunidades. Perfeito. É uma dúvida. Como que é feita a articulação entre a diretoria e as secretarias municipais, autarquias do município, para a resolução dessas demandas que vão chegando? A gente atua muito nesta área, por exemplo. Vamos pegar uma associação de moradores lá do Morada Nova, por exemplo. Nós estamos nesse momento lá com uma UBSF que se iniciou, deu a ordem de serviço para que iniciasse a obra e a empresa que ganhou não quis fazer a obra mais, a construtora. Então, ela causa-se um transtorno muito grande, porque nós temos agora que chamar a segunda colocada para iniciar essa obra. Isso requer tempo, demanda, papelada, enfim, toda essa questão. Então, qual que é o papel da diretoria de relacionamentos? É fazer, conversando com essa comunidade para explicar tudo isso. Porque além de tudo isso, Luiz, o que a gente tem? A gente tem uma oposição política à atual gestão e que, quando é uma política de oposição que realmente faz uma política verdadeira, vamos dizer assim, no sentido de crítica, mas também com soluções e tudo, mas acaba distorcendo o assunto e leva para outro lado que não é bom para a população, acaba Sim, trazendo essa desinformação, a informação não verdadeira, ela causa uma situação nessa população. E sim, a diretoria entra para mostrar, para conversar com esses líderes, para mostrar que realmente não é isso, está no caminho e tudo, né? perfeito. Tá. E na sua visão, diretor, quais são os principais desafios para aproximar o poder público do cidadão? Quando eu digo poder público, eu me refiro especialmente à prefeitura, né, que é o grande ente. Hoje esse é um grande desafio, acho, de todo o poder público, né? Vamos dizer, não só municipal, mas geral. Por quê? A gente vive numa sociedade onde nós temos praticamente, viu, Luiz, uns 70% de analfabeto político. Então isso é muito sério, toda essa. Quando eu falo analfabeto político, pessoa que não. Ele ignora a política, né? Para ele, tanto faz ou tanto fez, a política é algo muito distante para essas pessoas. Então, esse é um dos maiores desafios que a gente tem, porque é pela política que resolve a nossa pasta de dente pela manhã. É pela política que resolve o nosso transporte, é pela política que regula a questão do nosso combustível, é pela política, enfim, tudo regula Tudo pela passa pela política, política, né? né? Lamentável, né? Não é isso? Nós não temos outra forma de fazer isso. E nós temos um dos maiores, vamos dizer assim, modelo de política, que é a democracia, que é a nossa, ela é muito bonita. Lógico que tem as várias frentes de pensamento e tudo, as pessoas que acreditam e não acreditam, mas o modelo é o melhor que tem, que é a democracia. Mas isso precisa ser mais conversado, mais discutido. Então, a maior dificuldade que a diretoria tem, hoje, como todo político tem, é de levar, às vezes, você leva uma verdade para uma comunidade e alguém leva uma mentira, confunde, confunde a população daquela região toda e fala, não, o cara veio cá e não falou isso, falou foi outra coisa. Então, isso a gente vive isso no dia a dia, né? E as pessoas às vezes que ele conta de uma forma, aumenta mais um ponto, um conto e vai, então tem muito essa Uhum. e a diretoria trabalha levando a verdade daquilo que é possível, né? Aquilo que é viável e aquilo que está dentro daquilo que é o plano de governo do prefeito atual.
Tá no radar da diretoria criar ou ampliar programas de participação popular, tipo fóruns regionais, ouvidorias de bairro? Sim, isso nós estamos junto com o SEC, né, o Conselho de Entidades Comunitárias, para que nós possamos trazer. Nós participamos praticamente de todas as eleições de bairro que existe. Então a gente está por ali para participar, para fazer aquele movimento com os líderes comunitário, né? Porque na verdade eu digo que ser um líder comunitário, ser um presidente de bairro, de associação, é um ato de muita coragem para as pessoas que têm essa disponibilidade de deixar os seus afazeres e falar, "Ó, eu vou ser o líder desse bairro." É muito. Dedicar, né, a vida do bairro ao cotidiano, né? Já vivi muito isso, sou um líder comunitário sempre, né? Eu fui e continuarei a sendo, mas eu entendo que o líder comunitário ele abdica até da sua própria família para doar em prol daquela comunidade. E às vezes é muito mal interpretado. Não tem até ele que vive lá no dia a dia, porque ele fala de segurança pública, ele fala de saúde ali, ele representa aquele bairro, as pessoas batem na porta dele, não tem hora para que possa ali ele estar atendendo essas pessoas, né? E com demandas diferentes de tudo. Tipo, por exemplo, ela bate na porta do cara e fala, meu gás acabou. Quer dizer, o líder comunitário, mas e aí? Então, ele está ali também para tentar achar caminhos até no tipo de coisa desse, né? Sim. Não só das questões públicas. Então, é um ato de coragem realmente que precisa ser mais debatido. Então, quando você fala de um fórum, a gente poder estar debatendo tudo isso e trazendo isso para dentro de uma discussão maior para mostrar, gente, qual que é o papel de um líder comunitário, né? Então as pessoas muitas vezes não têm muita noção, eles não são remunerados, estão ali espontaneamente lutando por questões de buscar uma creche para melhorar o seu bairro, de buscar uma linha de ônibus que seja melhor para aquele bairro, adequado ali com os moradores. Enfim, ele está lá buscando algo que não é para ele na sua porta, porque muitas das vezes isso é comum nos bairros e na sociedade em geral. Eu cuidando da minha calçada e lavando a minha e limpando, eu não quero saber do vizinho do lado aqui. Até se possível, varra a minha calçada e joga o lixo para outra calçada Sim. do outro, o outro se vira. Isso é a mentalidade de muitas, né? E na verdade o líder ele tem esse zelo, essa preocupação de estar ali ajudando e tudo. Então, esse fórum de debate, levar essa discussão, conversando com os presidentes, com os líderes comunitários, com as comunidades em geral, né? A gente sempre está fazendo tudo isso aí também, tá? Perfeito. Um ponto que eu queria te perguntar é o seguinte: a gente sabe que hoje a gestão do prefeito Paulo Sérgio, a prefeitura, ela é muito bem avaliada na percepção do cidadão. Os serviços que a prefeitura presta, seus programas, a gente vê pessoas que foram adversárias políticas do prefeito, no passado, elogiando. Esses dias eu fui num evento lá no CDL, uma pessoa que foi adversário político dele no passado, no microfone em público, elogiou o trabalho do prefeito. E o que eu queria te perguntar, como que você avalia o momento entre o executivo e a sociedade civil? Você acredita que a sociedade civil é capaz de perceber a relevância do que está sendo entregue, a imagem do prefeito? Eu não tenho dúvida, né, Luiz? O Uberlândia é uma cidade, as pessoas são exigentes. Se a gente começar pelo nosso agro, pelos nossos empresários, pela nossa comunidade em geral, né? Das pequenas empresas, das médias empresas, que não são poucas. Hoje, se a gente analisar a cidade de Uberlândia, quando a gente descentraliza para o Roosevelt, ou para Grande São Jorge, ou para Grande Luizote, tudo praticamente são, são assim, quase que cidades dentro da mesma cidade, né? Então tem vida própria, ele tem academia de fantástica, vamos dizer assim, de primeiro mundo mesmo, com os equipamentos, né? Tem empresas de todas as naturezas para atender. Hoje, as comunidades, os empresários, comunidades locais de todas essas regiões, hoje eles pouco precisam de utilizar praticamente o nosso centro da cidade,
a Uberlândia mais antiga, vamos dizer, algumas décadas atrás, e centralizava todas essas questões comercial e tudo no centro da cidade, né? Então, isso hoje é avaliado quando o prefeito cria a diretoria de relacionamento com as comunidades, é para a gente estar ali também fazendo todo esse entendimento, dizendo, olha, esses bairros praticamente todos têm vida própria, a não ser os bairros mais novos que também já tem. Você pega um bairro igual o Pequis, por exemplo, foi construído na gestão do prefeito Gilmar Machado com 3.600 casas, né, na época. Tem, inclusive, quem fez toda aquela construção foi a construtora na época do prefeito atual, que era o Paulo Sérgio. Ele ganhou a licitação da Caixa na época e construiu lá. Que era Uhum. um bairro que se dizia, olha, esse bairro está quase próximo do Prata, é muito longe, não sei. Tinha um tanto de fala normal, as pessoas são assim, né? E hoje a gente vê que é um bairro que está desenvolvendo a todo instante, mas que está buscando a sua vida própria, e acredito que em breve ele vai ter uma vida própria muito forte naquela região, de dizer, ó, nós não precisamos sair daqui para nada. Então, é uma região que você não tinha um posto de gasolina, hoje você já tem, né? Você não tinha rede de mercado grande, já tem as redes de supermercado grande, rede de farmácia. Então, ele vai numa, né? Recentemente fizemos creches em aumento lá com parceria com a OSC, né? Que são terceirizadas, mas que está hoje suprindo as demandas. Lógico que falta vagas ainda, né? São muito grande o bairro. Mas, enfim, então essa avaliação ela é feita com o olhar de uma gestão que olha para todas as camadas sociais da nossa cidade. E o prefeito Paulo Sérgio, na questão, criando-se a Secretaria de Gestão e Estratégia, que hoje é pela secretária Lívia, né, que faz esse trabalho todo, a gente vê que ele teve uma questão, Uberlândia veio na questão do agro num crescimento algumas décadas atrás e continua, mantém. Todas multinacional está hoje na cidade de Uberlândia, praticamente todas nós temos aqui, de certa forma, representada. Nós temos aí um crescimento em muitas áreas, área comercial, na área do atacadista, dessa parte logística, né? Uberlândia hoje é forte a nível de Brasil. A gente vê as grandes empresas, aqui é respeitado por todo o Brasil, os nossos empresários nessa área. A área aí de tecnologia, que é o caso da Algar e tudo também, levando esse para o Brasil todo, né? A gente sabe hoje essa potência que é. Mas o que ele está trabalhando hoje, o prefeito Paulo Sérgio? Fazer uma integração da nossa sociedade em geral, no sentido de trazer uma cidade inteligente conectada. Então nós já temos já várias praças, inclusive foi colocado pela diretoria de relacionamento junto com as comunidades nos fóruns de debate, algumas praças hoje que já tem as câmeras e já tem também a questão do Wi-Fi nessas praças, Gratuito, né? gratuito para as nossas comunidades. Então, isso é algo que é uma preocupação da gestão atual pelo prefeito Paulo Sérgio em levar esta oportunidade, não só central e nos hipercentros, mas também lá na ponta onde as pessoas estão aguardando. Então, acho que é isso que traz uma visão que as pessoas estão olhando e vendo um novo modelo. Uberlândia sempre ele foi, podemos assim dizer, muito bem representado nas décadas anteriores pelo Renato Freitas, foi um grande prefeito, Vigílio Galassi, um grande prefeito, Ferola, né, Odelmo. Então todos contribuíram no seu momento, na sua geração, e Uberlândia é o que é hoje graças às pessoas que nos antecedeu e trouxe até aqui. E é uma missão agora a ser cumprida, né? Na gestão do prefeito Paulo Sérgio, levando um novo tempo. Uberlândia de hoje não é a mesma de 4 décadas atrás, é outra Uberlândia, é uma Uberlândia onde as pessoas chegam e não querem voltar mais para suas origens, que ele fica, estabelece, cria os seus negócios e cresce, né? Então isso faz toda a diferença. E tem uma questão que o prefeito fala sempre, é que Uberlândia tem esse privilégio. Ela é a única cidade do planeta Terra que tem água tratada para dobrar a sua população. Nenhuma outra cidade do planeta tem. Então, isso faz uma diferença grande, traz também uma responsabilidade, porque não podemos também deixar a cidade crescer desordenadamente, né? Sim. Então, a diretoria ela contribui com todas as pastas, né, da prefeitura, ajudando nessas questões de estratégia dentro da nossa comunidade. Diretor, você citou o bairro Pequis e me lembrou uma ação, um programa da gestão municipal que é o Prefeitura Presente,
que, se eu não me engano, a penúltima edição foi lá no bairro Pequis. E é um programa que você tá ali ativamente, né? Inclusive ao Exato, lado do prefeito, como uma exato. das pessoas de maior confiança que ele tem na administração. Eu queria saber de você, nesse cargo que você está hoje, como diretor executivo de relacionamento com as comunidades, e a gente vivendo uma sociedade cada vez mais polarizada, como encontrar o equilíbrio? Como viver o equilíbrio nesse relacionamento? Algumas décadas para cá, né, Luiz, houve essa questão dessa polarização, dessas questões ideológicas e uma série de coisas nesse sentido de algum tempo para cá. A prefeitura presente foi algo também que está no coração do prefeito, é uma forma, tanto como a diretoria de relacionamentos com as comunidades e também a prefeitura presente, ela faz com que nós aproximamos cada vez mais das nossas comunidades, né, Sim. em geral. Foi feita a terceira edição no Pequis, né? Vamos fazer agora 29 agora no São Jorge, no Polo Esportivo. Vai ser a quarta edição e esse ano encerra, volta para o próximo ano. Essa prefeitura presente, ela leva toda a estrutura da prefeitura, levando a oportunidade daquela região em ter ali as suas demandas. Muitas são resolvidas por ali e algumas seguem com as pastas que estão ali presentes para dar resposta e dar continuidade. Então, coisa simples que talvez estando lá próximo, lá ajuda muito todas as famílias e aquela comunidade. Essa convivência, por exemplo, na questão, o prefeito Paulo Sérgio ele tem uma visão no sentido de não governar para um partido político ou cor de partido, né? Ou ideologia. Ele faz uma gestão para a cidade. Fazendo a gestão para a cidade, ele trabalha com a questão de toda a nossa sociedade. Então, ele não tem naquela. Porque às vezes tem pessoa que tem, ó, eu sou direita e assim, eu governo para todos, mas tem pessoas que têm mais a prioridade aqui. Ou eu sou esquerda e eu governo aqui, eu tenho mais prioridade. Ele não entra nisso, não faz parte da questão dele de gestor, né? Ele tem a gestão dele é voltada no geral para a nossa população, tanto as camadas social mais ricas, que são os nossos, vamos dizer, as pessoas que têm a sua forma, que precisam de políticas públicas também na questão empresarial, como também as pessoas que precisam de políticas públicas, seja ela de qual a ordem for, né? Sim. Então ele fica acima dessa questão de cor partidária e de ideologia partidária. Portanto, que ele tem recentemente feito muitas reuniões em Belo Horizonte com o nosso governador Zema, né, e com o Matheus Simões, que é o nosso vice-governador, e com o ministro da Casa Civil do Estado, que é o Marcelo Aro. Tem tido um bom diálogo com eles e tem tido resultados, por exemplo, como a construção de mais 6 UBSF já está sendo viabilizado por eles para trazer para a nossa cidade, né, onde levantamos pontos onde vai ser construída, isso o recurso já está sendo viabilizado. E também ele faz reunião em Brasília, né, que hoje é governado pelo partido de esquerda. E que uma cidade do tamanho de Uberlândia, que cresce acima de uma média nacional, é preciso também que nós tenhamos o diálogo com as duas esferas, tanto o governo estadual, tanto o governo federal. Isso não significa que muitas vezes até as pessoas falam, nossa, o prefeito parece estar falando muito com o pessoal da esquerda e tudo. E tem que continuar falando, porque esses são os nossos governantes agora atual, né? Se mudar, ele vai continuar falando, porque ele é prefeito da segunda cidade do estado. Então, Sim. isso o prefeito que não faz, não vou lá conversar, porque não, ele vai, conversa. Com isso, recentemente, ele conseguiu aí só no TETMAC, né, na semana passada, retrasada, 56 milhões de reais, né, que estava aí quantos anos para vir para a cidade de Uberlândia, estava lá. Então ele fez 8 reuniões com o ministro Padilha, só esse ano, e o resultado está chegando para a população, né? Então Sim. isso é que é o mais importante, é buscar algo, fazer o papel dele de gestor e buscando, não pensando em questões de lado A ou B e cor partidária, essa coisa. Então ele governa para a cidade num todo. Tá? Certo, é um prefeito de relacionamento, né? E é assim que Ela- tem que ser. Exato. Prefeito de gabinete, que fica preso em gabinete, limita o trabalho à população. Então, se a gente pensar que a gente tem que entregar, tem que servir a população,
é, todo mundo ali é servidor, né? Então, espera-se essa qualidade de servir, independente de qualquer coisa. Eu Exato. queria te perguntar, até para que já já a gente vai mudar de assunto, vamos falar de política de fato. Aham. É, ao fim da sua passagem pela diretoria de relacionamento com as comunidades, qual o legado que o diretor gostaria de deixar? Eu acredito que seria dentro de uma aproximação, né, Luiz, da nossa, nossos líderes comunitários, das nossas festas folclore tradicional de todas as áreas, né, do nosso congado, das folias de reis, das comunidades específicas religiosas, né? Então eu acredito que vai ter, ao término desse trabalho, com certeza vai estar mais próximo do poder público municipal, até por informação. Muitas pessoas, às vezes, ele quer arrumar uma parte que de governo dele, documento, às vezes ele não sabe como fazer aquilo, então a gente tem também feito muito isso, ajudado nas questões de que ele possa estar ali criando os seus estatutos, as suas finalidades, qual que é o objetivo daquela comunidade. Então, tudo isso a gente está fazendo. Eu acredito que, ao termo de tudo isso, a gente vai ter a nossa população, as nossas comunidades, né, em geral, mais próxima do poder público municipal, com certeza, e participando muito mais. Intermédio dos conselhos de saúde, dos conselhos social, dos conselhos de educação, isso tudo a gente participa. Nós participamos aí ativamente das eleições do Conselho de Saúde recentemente, vemos o êxito, foi positivo para a sociedade, debateu em todas as áreas, né, da cidade, todas as zonas da cidade, nós fizemos o debate, depois montou o Conselho Central. Esse Conselho Central é muito importante para opinar em relação às questões das demandas de saúde, por exemplo, tudo, vamos trazer o SAMU para cá, o SAMU passa pelo Conselho, o Conselho debate com a sociedade, vamos ver se a sociedade aprova ter aqui a questão do SAMU. Então, acredito que tudo isso é uma aproximação, não só buscar e trazer para cá, é também discutir, conversar e ter a participação da nossa população. Acredito que ao termo dessa nossa missão ali que nós estamos cumprindo, acredito que a nossa sociedade vai estar bem mais próxima ali da prefeitura com informações verdadeiras. É isso, Perfeito, né? perfeito. Né? Agora a gente já fala de política mesmo. Ah, é? Vamos começar falando de gestão Paulo Sérgio. Como que o senhor avalia a gestão que se aproxima aí do seu término do primeiro ano, né? Já que estamos em novembro. Olha, Luiz, a gente vê o prefeito, todo o seu secretariado, as pessoas que estão envolvidas com aquilo, com muito comprometimento e com muito trabalho. A gente sabe que não seria menos mesmo pelo o desempenho, o crescimento da cidade, né? Então, a vontade de fazer, né? O prefeito realmente trabalha muito, ele trabalha ao levantar até ao dormir, ele é focado em cima desse trabalho, né, da questão da cidade. Acho que não quer ser menos, né, ele quer mais. Vive-se um momento, não só Uberlândia, todas as grandes cidades do tamanho de Uberlândia do Brasil passa por um momento difícil na questão financeira, né, vamos dizer assim, não é só Uberlândia, são praticamente quase todas as cidades, mas que isso não traz assim uma desmotivação hora nenhuma. A gente vê ele sempre correndo atrás, Com muita conversando energia, com os né? nossos deputados federal, né, os deputados que ajudam a cidade com as suas emendas parlamentares, né, senador, governo. Então, assim, tem que buscar, né? Então, uma avaliação de início de governo aí para esses 10, 11 meses agora, aí chegando, vizinhando, acredito que tem sido positivo nas ações que ele tem feito, né? Acho que é notoriamente as pessoas verem aí o formato que ele tem posto uma questão, vamos dizer assim, com mais é, com energia nova, né, com vontade de levar. Ele quer levar a cidade de Uberlândia a ser uma cidade reconhecida como uma cidade mais inteligente do Brasil. Isso vai ser o legado que ele quer levar, quer trazer essa, né, como trouxe agora recentemente, atraiu, né, para cá, ele e o secretário Fabiano, praticamente 13 bilhões de reais, né, em investimento, pessoas que estão vindo fazer investimento na cidade de Uberlândia, eles têm atraído isso para a cidade de Uberlândia. Isso vai fazer toda a diferença na nossa sociedade no futuro, né?
e não está tendo nem contrapartida da prefeitura, as pessoas estão vindo investir mesmo, que é o caso do data center, né, do Art One, que já comprou a área, já está se estabelecendo, já está começando a trabalhar. Quer ver se daqui a um ano eles ligam o disjuntor dela já gerando na faixa de 2.000 emprego que vai ser, as pessoas vão poder ganhar em dólares, quer dizer, na média de $3.000, esses jovens aí que vão trabalhar nesse data center, vai ser, então é algo, pensando tudo isso, o que que ele tem pensado também? Na questão de melhorar a renda das nossas pessoas, o salário das nossas pessoas, melhorando a renda do nosso povo, melhora também a questão do nosso comércio, enfim, melhora para todos os lados. Então eu faço uma avaliação positiva, né? O primeiro ano não é fácil para nenhum prefeito que assume a questão, apesar de ser o prefeito de continuidade de um trabalho, era vice, e essa continuidade ele fez, todas as obras que estavam em andamento, ele concluiu praticamente todas, né? Já terminou, já inaugurou, então agora já está indo para outra questão que é avançando mais com o governo dele. Então, Sim. é uma avaliação positiva por ser esse primeiro ano aí. Eu acho que um dado importante para a gente falar, que você citou dos quase 13 bilhões em investimentos privados aqui em Uberlândia. É importante para quem nos assiste, nos escuta, saber que esse valor de investimento privado na cidade supera o total do valor dos valores de investimentos privados dos últimos 10 anos, Sim, em apenas 10 meses. exato, exato. Então é uma coisa É histórica, verdade, né, é William? verdade, é verdade. Vamos pegar na gestão anterior, de 8 anos, trouxe faixa de 8 bilhões em média, né? Então, em 8 para 9 meses foi 13 bilhões. Então, realmente foi algo Histórico. eu tenho que parabenizar. Eu brinco muito com o secretário Fabiano, falo, você é o secretário revelação, né? O prefeito trouxe ele do Sebrae e fez o convite, eles aceitaram. Então, é um grande secretário que realmente tem contato, tem essa expertise em Uhum. buscar essas empresas. E o prefeito Paulo Sérgio, só para lembrar que ele fez esse tipo de trabalho também. Quando ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico, na gestão do Vigílio Galás. Ele tinha 20 e poucos anos, menos de 30 anos. Ele fazia, era as fitas cassete, capaz você não vai nem lembrar, né, Luiz? Cassete, Não, eu lembro. Eu lembro. Eu assistia Rei Leão na as fita fitas, cassete. ele pegava aquelas fitas de Uberlândia e ia para São Paulo, para os lugares, vender mesmo a cidade. Ô, gente, vamos lá investir, levar sua empresa para Uberlândia e tudo. Então ele fez esse tipo de trabalho. Aham. E tem muitas empresas hoje em Uberlândia que realmente estão, porque foi nesta época, né, da gestão de Vigílio Que Galás, que ele ele foi buscou. secretário, que ele buscou para cá. Então é algo interessante isso, né? Perfeito. Como que o diretor avalia a oposição ao prefeito na Câmara hoje? A gente vê que gente que é do mesmo partido do prefeito metralhando o prefeito, é, gente que lança desinformação, fake news, só para poder tentar ali atrapalhar a imagem do prefeito, o andamento da gestão, criar caso que muitas vezes não é real. Como que você avalia essa questão? Eu faço uma avaliação assim no os vereadores que se optam em fazer isso, né? A gente tem, na verdade, existe dentro dessa redoma política uma bolha, ela não, ela vive, né? Então, mas tem as pessoas que acompanham no dia a dia. Eu acho que aquilo que é real, a importância de se ter uma oposição, isso eu acho de suma importância, qualquer parlamento, porque senão passa a ser uma Câmara, vamos dizer, não sei se a palavra certa é burro, mas assim, passa a ser uma Câmara não inteligente, Aham, né? A sim. oposição, ela é importante, né? Ela desperta, ela traz algo quando é uma oposição no campo da política e que é uma oposição verdadeira. Eu acho que isso faz toda a diferença. Quando é uma oposição para só por ser oposição, para desgastar a imagem da pessoa ou tentar desgastar e tudo, eu acho que isso a sociedade está vendo e está vendo bem, né? Ela acaba acompanhando essas pessoas que faz essa opção em seguir nesse caminho por não ter uma explicação de estar fazendo essa oposição. Então, acho que só aí já é um erro muito grande, é o que eu penso, porque qual que é o motivo que me leva a fazer uma oposição não verdadeira? Uma coisa é eu fazer uma oposição
e isso é importante, alerta. A outra é eu começar a fazer aquela oposição de todos os dias sem nexo, sem fundamento, algo nesse sentido, né? Até porque às vezes a gente vê algumas coisas de oposição que muito num passado muito recente não era assim, né? Então como que mudou muito rápido assim a forma de pensar, Sim, né? Então tudo isso eu acredito que a gente sempre está conversando, está medindo também, então a sociedade está de olho nessas questões também, né? sim. Né? Ainda falando sobre o prefeito Paulo Sérgio, que é um prefeito muito bem aprovado, e conectando com 2026, quais são os apoios que a prefeitura, o prefeito, tende a encaminhar no próximo ano para deputado, senador, governo? Ele tem hoje uma questão, por exemplo, é o que eu falei. Hoje ele está conversando com várias frentes, com o Matheus Simões, por exemplo, que é o candidato ao governo do estado de Minas, né? Que é o vice-governador hoje. Ele tem conversado muito, aproximado muito. O Marcelo Aro, que é o candidato ao Senado, que está lá também na Casa Civil, é uma pessoa que está sempre em contato com a cidade de Uberlândia e já está fazendo gestos também para a cidade de Uberlândia. Porque a cidade de Uberlândia, dentro da questão eleitoral, ela é a segunda, ela é a primeira do interior, né? Só Belo Horizonte que tem, na capital, que tem o domicílio eleitoral a mais do que nós. Então, nós Sim, somos a primeira do estado. Então, é uma cidade que realmente ela decide uma eleição de governo, ela decide uma eleição de presidente da República, é uma cidade que ela pode ser ali decisiva em qualquer uma dessas questões. O que que nós temos hoje? Nós temos os deputados que são parceiros da cidade de Uberlândia. Exemplo, vamos pegar o deputado Wellington Prado. O deputado Wellington Prado, ele entendeu o momento que a prefeitura vive e fez uma parceria com o prefeito Paulo Sérgio, destinando toda a sua emenda parlamentar para a cidade de Uberlândia. Isso é inédito. Nenhum deputado faz a questão de mandar os seus 40 milhões de reais para uma só cidade. Normalmente ele parte em outra cidade, isso é normal. O deputado manda 5 para um lugar, 10 para outra, 5 um milhão, ele vai fazendo. Ele fez uma opção em mandar todas as suas emendas para cá. Então, logicamente que não tem como, não é nem o prefeito, a cidade não ter o compromisso com ele, né, de sim, falar um deputado que está trabalhando para a nossa cidade. Então, isso requer um respeito nosso em relação ao trabalho prestado, sim, que veio esses 41 milhões. E o compromisso que ele tem afirmado o tempo todo, o deputado Wellington, enquanto ele for deputado, ele quer destinar todo ano a sua emenda parlamentar toda para cá. Então, isso é algo que eu acredito que seja um aí dos deputados que a gente vai, a cidade vai estar vendo tudo isso e vai estar escolhendo. O deputado Arnaldo Silva, o deputado hoje que está no estado, é um deputado que ele também tem feito toda a diferença com as suas emendas e tem sido uma parceria constantemente, hoje presidente da Constituição, Legislação e Justiça, todos os projetos do Estado passam pela sua comissão e é um deputado importantíssimo, né, para a nossa cidade. É um deputado que a gente tem compromisso com ele também, vamos dizer assim, a cidade tem compromisso com ele porque está sim, trabalhando, né? A cidade a gente não tem essa questão de dizer, olha, a gente limita ou impede alguém de vir cá. Nós tivemos na última eleição o deputado Nicolas, que acho que veio cá uma vez ou duas, teve 43 mil votos aqui na cidade. Então, assim, é algo que a gente não tem como controlar. Se tivesse, seria até bom. Falar, gente, não tem um compromisso com a gente no sentido de ser o nosso deputado, nos ajudar, né? Então, os nossos domicílio eleitoral vota e as pessoas não têm essa consciência. E isso é que é a questão, viu, Luiz? Porque ela não tem, ela não sabe. Para ela, não, é deputado do Estado, está tudo certo. Mas às vezes a gente se perde com isso também. Quando a gente está elegendo alguém de Belo Horizonte ou do sul de Minas, enfim, de outra região, ele acaba tendo compromisso mais com a sua região, né, do sim, que com a outra região. Então isso é algo que a gente tem que estar atento. Eu acho que é uma discussão que tem que ser feita, a diretoria de relacionamentos, como toda a nossa sociedade, a CIUB, Sindicato Rural, CDL, nós temos que debater isso, temos que conversar com a nossa sociedade, né? A nossa sociedade de classe, de organização, os nossos
sindicato, enfim, tem que fazer uma conversa nesse sentido, mostrando a importância. Na última eleição, Uberaba não fez nenhum deputado. Às vezes acabou, perdeu, ficaram sem representação, sem representatividade lá na Assembleia. Sim. Ia chegar a ter 3 deputados federal. Agora veja bem, Uberlândia já teve no passado com a metade de eleitores. Hoje nós temos 550 mil, deve chegar aí, domicílio eleitoral, né, na cidade de Uberlândia. Nós tínhamos menos de 250 mil eleitores, nós tivemos 4 deputados federal, tivemos 5 deputados estadual e tivemos um senador da República. Quer dizer, com a cidade com a metade nós tem hoje. Então, essa discussão, ela é difícil, ela é um pouco complexa, mas ela tem que ser feita. Ela precisa ser... Se nós crescemos a cidade, nós aumentou... Agora, por que não fazer essa discussão e aumentar a nossa representatividade também? De acordo que aumenta a nossa representatividade, né, em Brasília e na Assembleia, aumenta também a nossa políticas públicas, vamos dizer, nas nossas estradas, toda a nossa questão das nossas malhas viárias, das nossas rodovias, 050, 365, enfim, todo esse processo. Então, a gente ganha com isso também. Então, mas é uma discussão que não é fácil de fazer, mas precisa ser feita, né, para a gente ter os nossos representantes realmente e ter representantes compromissados com a cidade de Uberlândia. Não é porque muitas vezes as pessoas confundem a questão de falar, olha, eu não vou ajudar por ser o prefeito Paulo Sérgio. Não. É ter compromisso com a nossa cidade, porque todos que ajudam Uberlândia estão no portal, todo mundo sabe quem está ajudando a cidade. Sim. Todo mundo acompanha lá, o deputado destinou tanto para a cidade, para isso, o deputado destinou tanto, quer dizer, então as pessoas hoje elas sabem acompanhar tudo isso, então é uma questão que precisa estar falando com as comunidades, aí entra a diretoria de relacionamento, a gente traz essa discussão por todas as nossas regiões, né, e estamos sempre conversando sobre isso com as pessoas, que são informação, para que nós não desperdice a nossa, como é que eu posso dizer, nossa melhor moeda ali que nós temos, que é o nosso capital político, é o nosso voto. Sim. Porque depois de votou, né, quantos votos não sai para fora da cidade de Uberlândia que não é pessoas nossas e nós deixamos de fazer os nossos deputados aqui que têm compromisso com a cidade. Então acho que é isso, né? Sim. Essa reflexão que você fez, ela é muito importante porque as pessoas não entendem a importância de votar num deputado que está próximo da sua realidade, sabe? Do seu contexto, da cidade. Quanto mais distante está o deputado que eu estou, quanto mais distante ele está da minha cidade, da minha região, pior é, né? Assim, ele tende a não priorizar o nosso contexto, a nossa realidade, a nossa cidade. Então é muito importante essa sua reflexão. Verdade. Sobre o prefeito Paulo Sérgio, ele esteve aqui, onde você está sentado agora. Gravamos um episódio e eu vejo que ele viaja muito vendendo Uberlândia, Brasil afora, mundo afora, uma coisa que nunca se viu, é histórico. Então é alguém que tem muita visão de futuro, que sabe da importância de projetar nossa cidade nacional e internacionalmente. E eu até fiz uma brincadeira com ele que eu sonhava que Uberlândia fosse a segunda cidade brasileira a estar no principal fórum econômico mundial, que é em Davos. A primeira cidade que foi São Paulo, na gestão do João Dória ainda. Foi a primeira vez que um município foi parar em Davos. E eu vejo o prefeito com essa mesma mentalidade, sabe? De mente aberta, com foco no futuro, alguém quer deixar legado, quer construir a cidade. E, assim, de médico marqueteiro todo mundo tem um pouco, né? Eu costumo brincar que se eu fosse marqueteiro que conduzisse uma campanha de balanço de um ano dele, seria nunca se fez tanto em tão pouco tempo. Você concorda com essa frase? Concordo, Luiz, concordo. E isso está no coração dele, essa questão de levar realmente a cidade, apresentar a cidade, né? Ele entende que o Uberlândia não pode ser apresentado só no Brasil, mas pode ser a nível de mundo, Sim. né? Portanto que nessa viagem que ele fez agora, ele teve lá no Alibaba, né? Lá na China, e ele deve estar trazendo aí notícia, ainda não comentou ainda, mas assim, com certeza vai vir algo novo, que é dessa viagem também que ele fez agora recentemente, e levando e mostrando, porque quando as pessoas
ela vê o suporte, o que Uberlândia tem para oferecer, a questão geográfica, enfim. Uberlândia é Uberlândia, né? É terra fértil, né? Quer dizer, então Sim, já é uma cidade por si só, ali, assim, vamos dizer, ela tem um privilégio diferente de muitas. Isso é, não estou sendo que bairrista não, mas a gente acaba puxando essa, sim, né? A cidade tem essa, e ele tem feito isso nesses contato, né? Para você ter uma ideia, ele fez parte da FIENG muitos anos também, né? Ele tem um acesso muito grande com a FIENG. Inclusive essa viagem que ele teve agora, ele foi tudo pela FIENG, a FIENG que ele e o vice-governador Matheus Simões, a FIENG que fez toda essa questão até para estar atraindo as empresas, né, para o estado de Minas e trazendo para dentro da cidade de Uberlândia o que couber. O que não couber, a gente sabe também que tem às vezes por questões da determinada empresa, ela cabe em outra cidade também, mas sim. o contato está sendo feito por aqui. Então, eu entendo que é sim vai ser um marco dele nessa questão. E às vezes as pessoas, vão dizer, até a oposição, a pessoa fica um pouco implicada nas questões da viagem, mas ela se faz importante, né? Ele, Essencial, mesmo essencial. nas viagens, ele faz a reunião online com o seu alinhamento, com o seu secretariado, toda segunda-feira, não deixa de estar alinhando e acompanhando todo o processo. Então, acredito que é, em muito breve, o Uberlândia vai dar um salto na questão empresarial muito maior do que já é hoje, porque quando o mundo volta os olhos para um lugar, a gente sabe que vem realmente grandes negócios para essa questão. Tem projeto que ele teve no BIT, né, em Washington, recentemente, que está protocolado lá, projetos grandes, importantes, que eu não quero aqui não falar, tem que ser ele, que é melhor ele dá a notícia, né? Mas assim, são coisas muito grandes e muito assim. Eu acredito que ao término da missão dele, daqui 3 anos, vai estar uma Uberlândia diferente e a população com certeza vai reconhecer o trabalho que ele está fazendo e o esforço que ele tem feito todos os dias, Sim, né? acredito muito nisso. Já falando de 2026, governo Paulo Sérgio, vamos dar um pulinho ali em 2028, Vamos lá, ué. rapidinho. William Vorada, ex-vereador, pretende voltar ao Legislativo Municipal? Olha, Luiz, eu tive um tempo, por exemplo, eu nunca imaginei mexer com política, né? Essa é igual eu disse anteriormente aqui, eu sou um líder comunitário, fui presidente do bairro Alvorada por muitos anos, fui um líder comunitário ali levando nas buscas incessantes a melhoria de toda aquela região. Para você ter uma ideia, quando nós mudamos ali para aquela região, só tinha ou Alvorada, não tinha Morumbi, não tinha Prosperidade, Zaire Resende, Celebridade, São Francisco, Joana Dark e Carlito Cordeiro, toda aquela região veio logo após a questão ali. São 500, eu digo que era o bairro menor, 550 casas, era o menor bairro da cidade de Uberlândia. E só tinha uma passagem para ir para lá que era pela BR 050, não tinha outro jeito. E só tinha ônibus de manhã, na hora do almoço e à tarde. Então, se o cara perdesse a corrida do ônibus, ele tinha que ir a pé, não tinha jeito, entendeu? Assim, não tinha como. Era uma viagem, esse era o bairro antigo ali. E nós viramos presidente de bairro, recebi um convite do prefeito Vigílio Galassi na época para ser um candidato a vereador. Eu achei aquilo muito distante, longe, porque eu nunca tinha ido numa Câmara, eu nunca tinha, você não tinha, eu estava nesses 70% que eu falo que ignora a política, eu era assim, Sim, apesar de ser o líder comunitário, mas para mim era o líder de, por exemplo, parar escutar as as coisas. pessoas, assim, Lá tem um trevo no Alvorada que divide Alvorada 1 e 2. Aquele trevo que tem uma rotatória, não sei se você já viu ali na BR 452. Aquele trevo lá teve um acidente. A Rossana é irmã da Catinha, que é secretária de Ação Social. sei. Ela e o Paulo, o esposo dela, teve um acidente, veio a óbito. Ela, o Paulo e o cachorrinho deles. E eu era o líder comunitário. O que eu fiz na época? Eu parei a BR, pus pneu, pus caixote, pus fogo. Falei, não vai passar enquanto não resolver esse negócio agora. Que tem de líder meio revolucionário. Paramos a BR e a filha ficou lá para não sei quantos quilômetros, que negócio, imprensa, enfim. E o prefeito era o Vigílio na época, né? E aí acabou com todo esse movimento. Não, vamos convidar para você ser candidato a vereador. E eu falei, não tem nada a ver, que negócio. Eu acabei aceitando, né? E fui candidato, então, em 96. Eu perdi a eleição em 96, né?
Ele me convidou para ir trabalhar com ele, após isso aí, né, na conversa, fui trabalhar pela Secretaria do Meio Ambiente, na época, onde ele pediu para que nós produzíssemos 1 milhão de muda de árvore naquela época. E não tinha um centavo na Secretaria de Meio Ambiente. Eu falei, não, essa foi um pedido do prefeito. Mas assim, aí Deus deu estratégia, nós trabalhamos com a Braspel, com a empresa que tinha aqui, Coca-Cola, o Carrefour estava chegando aí, o Exército Brasileiro, nós envolvemos toda a nossa sociedade aí e conseguimos a produzir 1 milhão de muda de árvore. E plantamos várias. Hoje você pegar Anselmo Alves dos Santos, os IPs que tem ali, foi nós que plantamos, na Semo Simão, no São Jorge, na Antônio Jorge Isaac, no Morumbi, lá na Jerusalém, no Canaã, foi várias árvores. Eu passo lá e vejo lá aquelas. Falo, nossa, essa é da E época, né? vem a Né? Vem memória. na memória. Então, aí saí candidato, perdi a eleição no ano de 2000. 2000 a 2004 eu fui gerente técnico do Ministério do Trabalho, no governo do Fernando Henrique Cardoso, era o presidente da República. Ele me chamou na época e nós prestamos um serviço ali para eles. 2004 eu saí candidato novamente com quase 2.000 votos por partido, eu perdi a eleição, né, em 2004. 2008, 2006, o presidente da Câmara era o Tenente Lúcio. Ele me chamou para ajudar ele num projeto, ele queria ser deputado estadual. Eu já estava mais misturado com a política, entendendo Uhum, mais sobre a questão de partido. Acabei, que a gente vai envolvendo, você vai aprendendo na prática, né, do sim. dia a dia. E aí eu fui chefe de gabinete da presidência da Câmara Municipal. Então eu coordenei durante os 4 anos toda a estrutura da Câmara Municipal ali, intermédio do presidente, que era o Tenente Lúcio. Aham. E fizemos ele deputado estadual. Né? Em 2008 eu vim candidato a vereador e fui o mais votado do PDT, né? Sendo eleito diplomado, né? Em 2002. Aí o Tenente Lúcio foi para deputado federal, né? Após essa questão aí. E em 2012 eu vim para uma reeleição e fui reeleito novamente até 2016, né? 2016 eu disputei a eleição, perdi por 100 votos para o vereador Vilmar, né? Aí eu fiquei fora 2016. Aham. 2018 eles me convidaram para ser candidato a deputado estadual, dobrando com o Tenente Lúcio federal e eu estadual. Mas muito de última hora, faltando uns 60 dias, não tinha quem dobrar. A política às vezes tem isso. E ele falou, ó, como amigo eu preciso de você. Eu falei, mas não tem outro. Não, porque não dá tempo de fazer uma. Mas acabei aceitando, foi uma experiência também bacana, né? Não teve, eu fiquei o terceiro suplente do partido. Nós elegemos o pai do Marcelo Aro, que é o ministro da Casa Civil Uhum. hoje, que é o José Guimarães, né? Hoje ele é deputado federal hoje. Nós elegemos ele pela chapa e foi uma experiência diferente. E aí eu falei com meus filhos e tudo, falei, agora eu já contribuí muito, tá bom, acho que agora eu vou dar uma parada. E realmente eu fiz isso, né? Dei assim uma parada e fiquei fora um período aí. Mas o Ender, a turma, foi lá e me convidou de novo para voltar. A gente acabou aceitando o convite de voltar para ajudar na política, né? Sim. Então ajudamos aí o deputado Arnaldo, ajudamos o prefeito Paulo Sérgio, que está agora eleito. E assim, não tem no coração essa questão de ser candidato ou não ser, né? Eu acho que isso é o tempo que poderá falar aí tudo, o grupo é que vai decidir, né? Isso aí Sim. tem todo um grupo junto com a gente, eu não quero atropelar nada de forma nenhuma. Então só o tempo. Daqui 3 anos, muita água passa na ponte ainda. Mas assim, o mais importante, fala igual o prefeito falou outro dia, o mais importante é a gente estar fazendo o trabalho, né? Assim, é o que ele sempre fala, falou, ó, vamos fazer o nosso melhor e é assim. Aí o futuro aí A pertence a Deus Deus, né? pertence, né? Né? Acho que é isso. William, conhecendo boa parte da sua história, eu sei que você tem uma trajetória de ação social muito grande, um trabalho social muito grande. Inclusive, se aproxima agora a 11ª edição do Natal Solidário, que você conduz, né? No caso, há 11 anos. Uhum. É, conta pra gente, como que surgiu esse projeto, o que que é esse projeto, como que as pessoas podem contribuir. Luiz, esse projeto, o meu pai, meu pai era meieiro de fazenda. Ele não sabia ler nem escrever. Mas era uma pessoa que tinha ali uma inteligência, o jeito dele de ser, aquele jeito que foi criado, foi passado por ele culturalmente, né? E quando eu ganhei para vereador, acho que ele achou mais bom do que eu. Ele ficou todo empolgado, porque a gente tem uma história de família muito humilde, muita gente veio de uma situação muito difícil.
E ser vereador na cidade de Uberlândia, para ele, foi algo assim. Acho que ele venceu tudo aquilo que a Uhum. gente via no olhar dele, na forma com que ele fazia as defesas, de falar. E ele um dia chegou lá no gabinete e falou: Ó, deixa eu te fazer um pedido. Eu não pedi nada, todo mundo já pediu, eu não pedi nada. Eu quero que você compre uns brinquedos e que você leve uns brinquedos para os meninos dos bairros aí. Você escolhe e leva. Eu falei, pai, mas tem muito menino na cidade, como é que nós vamos fazer? Brinquei com ele, né? Aí ele falou assim, mas você não chegou a ser vereador pela sua amizade, que eu só acompanhei sua campanha, não foi dinheiro, não teve nada, foi os seus amigos votou em você, as pessoas votaram em você, porque te conhece, porque estudou com você, porque participou, enfim. Então você vai pedir para seus amigos um brinquedo, pede uma coisinha para eles, você junta, depois que seus amigos doar e leva num bairro e doa para. Aí com isso veio, eu estava na época junto com a Simone Siqueiroli, junto com o Renato Cury, os meninos estavam no gabinete, o Jacques, e falou, gente, vamos montar um projetinho em cima disso? Mas vamos, como? Aí criamos o Natal Solidário e Sustentável. Né? Falou, o que nós vamos fazer? Eu falei, vamos fazer do jeito que meu pai falou, vamos pedir, porque eu não vou dar conta de fazer, né? A gente vai sair pedindo aí no final do ano, a gente faz um evento, Igual quem né? conseguiu 1 milhão de muda, conseguir brinquedo. E aí assim a gente fizemos o primeiro, né? Foi um espetáculo. Meu pai participou o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Aí Deus recolheu ele, né? Mas ele ficou muito feliz dos que ele participou. E a gente sempre pede brinquedos, cestas básicas e bicicletas. A gente faz sorteio de bicicleta também. Aham. E cresce, cada ano o Natal cresce, ele é feito lá no Alvorada, né? Na região, lá no entorno de todos esses bairros ali que a gente cita na grande Morumbi com Alvorada, ali na grande Alvorada ali. E vem gente de outros bairros também, participa lá com a gente. Então a gente leva a parceria da Prefeitura Municipal também, ele sempre participa lá com a questão da Secretaria de Saúde, da Ação Social, Consínio, Balcão de Emprego, a Defensoria Pública, leva consultoria, o PROCON vai tirar dúvidas lá, corte de cabelo, o IBAMA participou já há vários anos com a gente também, né, levando lá os animais, mostrando, fazendo lá uma cultura Bacana. Aham. com os meninos. O Exército Brasileiro todos os anos participa, manda um tanque lá de guerra bacana, os meninos acham aquilo Deve muito bom ficar para super impressionado, tira né? foto e participa, e corte cabelos, né? A gente tem lá o pessoal que faz o corte de cabelo. Então, enfim, é uma ação muito grande no sentido de ter lá o entretenimento com os brinquedos, escorregador, pula-pula, pipoquinha para os meninos. É uma ação assim bem. É um juntamento ali de pessoas Sim. voluntárias, né? São os meus amigos, as pessoas que vão lá, minha família, ajudar a organizar tudo isso e a população. Então já vai chegando esse período assim do ano, né? Nós só não fizemos na pandemia, por isso que era para ser já 13, né? 13 para 14. Aí os 2 anos não podia aglomerar, nós não Sim. fizemos. Mas aí o pessoal já fez, vai chegando no final do ano, já começa a perguntar: e o Natal? Vai ter? Vai ter? Então Virou né, tradição. tradição. E meu pai falou um negócio interessante na época, eu estava meio assim, de fazer ou não fazer, e ele falou assim: ó, deixa eu lembrar você, porque às vezes é muita coisa também, a gente vai passando o tempo, a gente não lembra. Quando nós viemos da roça, nós compramos uma casa lá no Tibério. Tibério tinha umas 10 casas o máximo, era um cerrado aqui lá, para cima do Tava shopping ali, tava começando. começando, né? E aí ele falou assim: você, para pegar um brinquedinho com a sua irmã e seu irmão, vocês dormiam lá na porta de Ticote, você não pode esquecer disso. Então no outro dia de manhã você passava lá e eles davam um brinquedo para cada criança que dormia lá. Essa é a nossa realidade, a gente não tem vergonha de forma nenhuma de falar, porque nós viemos foi assim mesmo, né? Sim. E meu pai sempre nos ensinou a respeitar todas as pessoas, né? Independente de qualquer situação, mais velho, mais novos. Esse então foi um ensinamento básico que ele nos deu e mostrando que a gente tem uma origem, né? Que a gente não quer fugir dela. Se Deus permite melhorar pelo trabalho e tudo, mas que a gente vive aquilo entendendo que um dia foi nós e os carrinhos que a gente leva para essas crianças hoje, né? Um brinquedinho tão simples que eles recebem pode fazer uma diferença para quem doa, às vezes nem sempre, mas na vida das crianças lá Que faz a recebe, diferença. né? Ela recebe, ela tem satisfação em receber aquilo lá, em participar
naquele final de semana ali com o Natal Solidário, né? O que leva, igual um senhor falou para mim lá do Almiro, ano retrasado, ele falou, William, não para com isso aqui não, eu vou continuar rezando, orando para você continuar. Eu ganhei uma bicicleta no sorteio, os meus 5 meninos cortou cabelo, todos eles ganhou brinquedo, e a minha esposa ganhou uma cesta no sorteio aqui ainda também. Então, assim, eu tô indo com cesta, com bicicleta e corte de cabelo com todos os meus meninos. Então, quanto ficaria? Meu salário não ia... Então, assim, acaba que você ajuda a família de uma forma Sim, significativa. significativa, que a gente busca essa ajuda pedindo para que esteja esse Natal, né? E a gente sai pedindo as pessoas, quem puder doar uma cesta, quem puder doar brinquedos, bicicletas, a gente pega bicicletas em condições de uso, vamos dizer, às vezes está estragada alguma coisa, eu tenho uma parceria com a Ciclopeças, lá com o Aloysius, e ele reforma ela, dá uma melhorada na questão dela, a gente leva, porque faz diferença. Às vezes está parado lá no quintal, o filho cresceu e a bicicleta é pequena e trocou o tamanho, fica lá parada. Aí a gente Sim. vai lá, busca, a pessoa nos liga, a gente busca essa bicicleta lá, reforma ela e passa para alguém lá do bairro para ele brincar, andar lá. Então, é o trabalho que a gente faz. Pede bicicleta nova, pede usada, pede do jeito que vier, a gente tá Aham. levando, né, Luiz? Não, mas bacana. É Uma coisa isso, que eu não né? sabia sobre essa ação social que você faz é que tem a parte familiar, a memória do seu pai por trás. Tem, Achei isso muito significativo, né? sim, Assim, sim, emocionante. é, bacana. É, para quem quer ajudar, ser voluntário, quer doar, como que faz? Então, nós vamos agora essa semana, a gente vai passar o Pix nas redes sociais, assim, para tá, né, pelo telefone. Quem quiser doar um brinquedinho na faixa de R$ 20, quem quiser doar uma cesta na faixa de R$ 50, a gente pega uma Sim. cesta menor para dar mais, né? Aham. Ano passado a gente parece que foi quase 400, não tem assim de cesta. Então a gente não sabe que a pessoa às vezes pode doar, só posso doar uma cesta, é uns R$ 50. Ah, mas eu tenho às vezes lá no Irmão Quedes, algum lugar, eu posso ir lá e pagar a cesta e passar o ticket, pode também, a gente vai lá e recolhe, né? A pessoa, às vezes, empresa tem a cesta lá que compra os funcionários, não, eu tenho lá, eu vou pegar das minhas, a gente vai lá e busca, a gente tem essa logística aí para fazer esse recolhimento, né? E os voluntários que quiserem nos ajudar no dia lá, serviço tem para pôr menino na Para muita fila, para gente. tirar a menina, ajudar na pipoca, sempre é um prazer em receber as pessoas para nos ajudar lá também nesse sentido, né? Maravilha, inclusive Então, pode contar comigo. opa, Eu no obrigado, dia. Luiz. Obrigado, Luiz. E a gente já se dirige ao fim. Eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente. E aqui no Que Papo é Esse, a gente tem o hábito de terminar a entrevista com o nosso convidado deixando uma mensagem livre para quem está nos assistindo, nos escutando. Então, eu gostaria que você olhasse para sua câmera e deixasse uma mensagem para quem está do outro lado agora. Luiz, primeiro eu quero mais uma vez agradecer, né? Te agradecer aqui o Que Papo é Esse, que é bacana. E te falar uma coisa aqui, confessar, é a primeira vez que eu participo de um podcast. É, É, que primeira vez, honra, que esses anos honra. todos é interessante. Nunca, assim, tive esse privilégio de estar, né? E uma mensagem que eu quero deixar é que as pessoas possam continuar tendo esperanças, né? A esperança, ela não pode morrer nunca no coração das pessoas e que todos os sonhos que a pessoa sonha, que ele não sonha só, que ele compartilhe, para que ele possa, compartilhar nesse sonho, ele possa alcançar os seus objetivos. E uma frase que tem na Bíblia, escrita pelo apóstolo Paulo, que eu acho muito interessante. O mais importante da nossas vidas, além de nós podermos deixarmos um legado, é poder dizer, ó, nós combatemos um bom combate e a gente encerra a nossa carreira e nós guarda a nossa fé. Então acho que isso traduz uma série de coisas que a gente pode continuar combatendo nesse combate que é diário, né, e que a gente possa realmente guardar a nossa fé para que a gente possa aí estar ajudando as pessoas sem esperar nada em troca, sem esperar retorno, que às vezes a gente às vezes faz algo esperando muita coisa em troca, e isso é o que às vezes frustra muitas pessoas. Então, o mais importante é a gente continuar tendo essa esperança que o dia é melhor e o que a gente pudermos fazer para deixar para as gerações futuras algo muito melhor do que nós estamos hoje, com certeza. Maravilha, eu queria te falar que eu me sinto muito honrado, o Pode Que Papo é Esse, ser a sua primeira participação. Te falar que estamos de portas abertas para você. Sempre que precisar, volte. Mais uma vez te agradeço muito. E esse foi
mais um episódio do Pod Que Papo é Esse com o William Vorada, diretor executivo da Diretoria de Relacionamento com as Comunidades da Prefeitura de Uberlândia.